Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. E para mais um devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com uma data. Hoje é 20 do mês 5 de 2026, uma quarta-feira. Nós vamos ler Gênesis capítulo 35. Vamos ler como está escrito. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-os e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Nós vamos aqui do versículo 1, 2 e 3. Vamos ler também o versículo 9, que diz assim: E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel teu nome. E chamou-lhe Israel, e disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, multidão de nações sairá de ti, e reis descenderão de ti. E darei a ti a terra que tenho prometido a Abraão e a Isaque, a tua descendência darei a terra prometida. E Deus se elevou, retirando-se do lugar onde falara com ele. Nós lemos o versículo 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. Vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, agradecendo a Jesus pela presença dele. E nós oramos e Deus ele age com a resposta, de acordo com a vontade dele e de acordo com a sua situação. Né? Se você estiver precisando de algo com urgência, Deus ele também é um Deus de urgência. Né? Deus é um Deus de urgências. Tem momentos que humanamente falando Deus demora para agir, mas tem momentos que ele age de imediato, né? Ele sabe trabalhar, ele é Deus, ele sabe qual a necessidade do seu povo e como ele tem que agir, amém? Deus, ele é todo poderoso, ele pode tudo, amém? E como nós lemos aqui que Deus ele falou com Jacó para ele se levantar e para subir para Betel. E Betel significa casa de Deus. E onde é a casa de Deus hoje? Na igreja, né? No templo. Então, de todos os lugares que Deus quer que você esteja, o primeiro lugar é na igreja, que é na presença dele, né? E o segundo lugar, ele falou: habita ali em Betel e faz um altar ao Deus que te apareceu. Ou seja, nós devemos habitar, né? Habitar onde Deus quer. Tem gente que fala que Deus não escolhe o lugar que a gente deve morar, né? A rua, o bairro, Deus escolhe, tá? Deus escolhe tudo para nós, meus irmãos. Nós estivermos na direção de Deus, ele nos revela tudo, amém? E o lugar que Deus quer para sua vida é um lugar específico, amém? Ore que Jesus vai te mostrar.
Ele não quer você andando de qualquer jeito, ele quer que você ande na direção dele. E o terceiro aqui, Deus falou para ele levantar um altar. Mandou fazer um altar. Um altar naquela época era um símbolo de adoração e um símbolo de sacrifício, né? Que o altar é feito de sacrifício. E era também um símbolo de relacionamento com Deus. E o que Deus quer? Ele quer que você adore Ele e que você tenha um relacionamento com Ele, né? Esse é o desejo de Deus. Nesse versículo 1, Jesus falou que quer você na igreja, amém? Esteja na presença de Jesus. Se você se afastou, volte. Habitar onde Deus quer, amém? Deus quer você em um lugar específico. Você é alguém que tem direção de Deus. E Deus quer que você faça uma altar de adoração e Ele quer ter um relacionamento com você, amém? Deus não quer que você esteja na igreja distraído, desatento. Deus não quer que você esteja só na igreja, Deus quer que você esteja na presença dele, amém? Agora vamos continuar o verso aqui. Deus falou assim que ele é o Deus que respondeu ele no momento que ele estava angustiado. No capítulo 2, né? E no 3. Fala que era para tirar os deuses estranhos, tirar as coisas estranhas que estavam na vida deles, né? Porque você só tem que servir a um Deus. Deus é o único Deus. Então nós não devemos ter outros deuses. Tem gente que tem o celular como Deus, tem a família, tem um parente. Troca Deus por qualquer coisa. E Deus, ele não é para ser trocado. Deus, ele é exclusivo e único. Amém? Deus merece o nosso melhor. E ele falou assim: levantemos e subamos a Betel e farei um altar ao Deus que me respondeu no momento da minha angústia. Amém? E Deus, ele está te respondendo. Tem um versículo que diz assim: clama-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, quando você estiver angustiado, não fique parado. Quando você estiver angustiado, ore. Se você estiver aflito, ore. Porque não aceite a situação ruim, amém? Vá orar que Deus, ele tem uma solução para a sua vida, em nome de Jesus. Tem pessoas que em momentos difíceis elas abandonam a Deus, param de servir a Jesus. Em vez de elas se aproximarem de Deus, elas se afastam, amém? E Deus não quer você longe, Deus quer você perto. Você pode até pensar: mas ninguém me quer, mas Jesus te quer. Mas ninguém me vê, mas Jesus te vê. E fala aqui também que Deus respondeu ele no momento da angústia. Deus, ele está nos respondendo, amém? E Deus ficou com ele, amém? Deus, ele foi com Jacó e é o mesmo Deus que é com você, como você coloca. Que Deus é comigo. Deus é com você, amém? Você não está sozinho, Deus é com você. Aí fala aqui também nos versículos 9 ao 13, fala que Deus apareceu a ele mais uma vez e mudou o nome dele. Como uma confirmação, né? Deus já tinha aparecido lá no Val de Jaboque e tinha mudado o nome dele. Deus apareceu novamente confirmando, né? Porque Deus vai confirmar tudo, né? E falou aqui que Deus, no versículo 9, que Deus apareceu a ele e abençoou, amém? E Deus, ele está aparecendo na sua vida, né? Deus está aparecendo. Quando fala que Deus está aparecendo, é que Deus, ele vai entrar nas circunstâncias para resolver problemas, para resolver dificuldades. Eu nem criei essa palavra. E Deus, ele abençoou Jacó. E Deus, ele também tem o poder de te abençoar. Nem é isso que ele está fazendo nesse momento. Ele está te abençoando para a glória do nome dele. E fala que também no versículo 10 que Deus mudou o nome dele, né? Deus, ele tem o poder de mudar qualquer coisa na sua vida, né? Deus tem poder. E Deus mudou o nome de Jacó. E quando Deus muda o nome, quer dizer que ele muda história, gente. Então Deus, ele está mudando sua história.
Deus, ele ainda muda histórias, Deus muda páginas, amém? Deus muda decretos. Ele muda o que for necessário para nos dar vitória, para a glória do nome dele. E fala aqui nos versículos 11, 12 e 13, que Deus, ele se apresenta para Jacó como todo-poderoso, né? Que é para Israel. E tem muitas pessoas que têm Deus como se ele não fizesse nada, né? Como se Deus fosse inútil. Mas Deus não é, meus irmãos, é porque as pessoas não oram, as pessoas não se aproximam de Deus, ele não pode agir. Deus, ele só age se você se aproximar dele, se você orar, né? E ele se apresentou para Jacó como o todo-poderoso. Ele falou, eu sou o todo-poderoso, mas ele se revelou. E Deus, ele vai se revelar a você. E quando Deus, ele se revela, muda tudo. Creia que Deus está mudando todas as circunstâncias, todas as situações da sua vida para a glória do nome dele. E ele se revelou como todo-poderoso. Que significa que Deus, ele pode tudo, amém? E essa passagem está em Lucas 1:37, que nada é impossível para Deus, amém? Porque ele pode tudo. Glória a Jesus por isso, amém? Glória a Deus. E ele deu uma ordem para Jacó: frutifica, multiplica. Quando Deus, ele fala, tem que acontecer, amém? E essa é a ordem de Deus para você, que você vai dar frutos, que você vai multiplicar, amém? E Deus, ele falou que de Jacó sairia uma nação, uma grande multidão, e dele sairia reis. Ou seja, Deus abençoando ele por completo, né? Porque ele viveu uma vida como se tivesse sido amaldiçoado, mas na verdade ele não estava, porque ele estava fora da direção de Deus. E quando você está fora da direção de Deus, você vive como uma pessoa, como se estivesse debaixo de maldição. Mas só que busque a Deus, que ele vai te abençoar, amém? E Deus falou assim, darei a ti essa terra. Vou colocar aqui a parte que Deus falou com ele, né? Para ele frutificar e multiplicar. E no versículo 12 fala que Deus deu a terra a ele, né? Darei a ti. E se Deus está falando que ele dá, é porque ele tem, amém? Deus tem tudo. E tem pessoas também, meus irmãos, que vivem como se Deus tivesse falido, né? Que não acredita que Deus é dono dos céus e da terra, não acredita que Deus é o Criador, né? Vivem como se Deus fosse inútil, mas Deus não é, né? Ele é todo poderoso. Fala assim que Deus vai dar a terra a ele e que da descendência dele ele dará a terra prometida, né? Deus vai te dar a terra prometida. Aquilo que Deus prometeu a você, ele está te dando para a glória do nome dele. Porque quando Deus promete, ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele promete, ele faz, né? E Deus se elevou, retirando-se do lugar onde falara com ele. Essa parte aqui é muito importante, porque é como se Deus tivesse ido pessoalmente até Jacó. Porque fala aqui que ele apareceu, e no versículo 9 fala que Deus apareceu. E no versículo 13 fala que Deus se elevou, como se ele tivesse subido, ou seja, Deus foi pessoalmente até Jacó. Deus foi. Vocês podem dizer essa palavra pessoalmente, porque Deus não é pessoa, Deus é espírito. Mas Deus foi lá onde Jacó estava. Deus mesmo. O próprio Deus. E tem momentos e situações que é Deus que vai, né? Ele não manda representante, ele mesmo vai agir. Não creio nessa palavra, está no versículo 13. Que versículo bonito, não é, meus irmãos? E que Deus, ele venha aparecer nas nossas vidas para a glória do nome dele. Porque se Deus aparecer, a gente não aparece. E é isso que é o desejo das nossas vidas. Que Deus lhe apareça, que Jesus cresça e que a gente diminua, né? Vamos colocar aqui. Que Deus cresça. Que Jesus cresça. E nós diminuamos.
porque Jesus é melhor. Jesus é maior. Esse foi o devocional de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus venha aparecer na sua vida para a glória do nome dele, com milagres, também com providência, com resposta. E que Deus, ele, como está escrito no versículo 13, e Deus se elevou, retirando-se do lugar onde falara com ele, ou seja, Deus mesmo foi até Jacó. Que Deus vai até você, amém, para a glória do nome dele. E essa é a melhor presença que nós temos, é Jesus. Jesus é tudo, amém. Jesus é a melhor parte, Jesus é a boa parte. E eu vou deixar aqui um versículo que eu estou, na outra parte do devocional que eu estou meditando, né? Fala aqui, Lucas capítulo 10, versículo 42, que diz assim: e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, ou seja, ela escolheu Jesus. Jesus é a melhor parte, e Jesus não vai ser tirado de você, amém? Esse problema não vai tirar você de Jesus, que ele vai resolver. Essa situação não vai tirar Jesus de você, porque ele vai resolver. As dificuldades, os problemas não vão tirar você de Jesus, amém? Jesus vai permanecer na sua vida e o problema vai sair para a glória do nome dele. Porque Jesus vai se revelar, amém? Jesus mesmo falou que a boa parte não será tirada de Maria, ou seja, Jesus não vai se retirar da sua vida, amém? E ele vai ficar com você para a glória do nome dele. Porque você escolheu Jesus e ele também te escolheu, amém? Quando a gente escolhe Jesus, Jesus decide ficar.